Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui agora a transmissão. Vamos ajeitar aqui algumas coisas. Não sei se a imagem vai estar boa. Eu estou com um problema sério aqui de adaptação aqui. Vamos lá. Ainda não apareceu nada aqui. Apareceu nada aqui também. Boa tarde a todos. Estamos iniciando exatamente no horário do equinócio de verão. Ainda não apareceu ninguém aqui, mas em breve teremos pessoas aí, né? Vamos falar sobre saúde. Rita Moreira entrou, seja bem-vinda ou bem-vindo. Nós estamos iniciando exatamente no horário do equinócio de verão. Tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho. Eu ainda estou testando a imagem aqui para ver se está tudo certinho. Eu tenho que adequar a nossa primeira live oficial. Seja bem-vinda. Elias, seja bem-vindo. Por acaso sou eu mesmo que também estou gravando no outro aparelho. Muito bom. Mestre Adrian, sejam bem-vindos. Eu agradeço muito. Grande mestre Adrian. Sejam bem-vindos. Para quem não sabe, nesse exato momento estamos em pleno equinócio de primavera no hemisfério sul. Ni hao, ni hao. Estamos em pleno equinócio de primavera aqui no hemisfério sul. Equinócio de outono lá no hemisfério norte. E o que é a proposta nossa hoje? Daniela Félix, minha pequena, seja bem-vinda. Tudo bom? Estamos ainda ajustando. Eu tô vendo aqui que tem muita luz aqui, muita incidência de luz. Eu vou ver se eu consigo melhorar isso aqui um pouquinho. Pera só um pouquinho aí, gente. Vamos ver se melhorou. O que vocês acham? Sejam todos bem-vindos. Nossa ideia hoje é conversar sobre mudanças de paradigmas para a melhoria da saúde, para a conservação da saúde. Um tigre. Eu acho que assim ficou um pouco melhor. Acho que vou mudar só a cortina aqui. Só um momentinho. Muito bem, muito bem. Vamos ver lá. Há um delay aí. Em algum lugar, há um delay. Chegou mais alguém? Não, é só nós. Viu, mestre Yoda? Mestre Yoda. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui.
Vou pedir um pouquinho só de paciência. Eu tinha pensado em colocar uns trajes, colocar mais algumas coisas, não sei o que, mas eu acho que o ideal é como a gente está fazendo mesmo, na simplicidade. O objetivo do meu canal, do meu novo site, do canal do YouTube é transmitir o máximo possível de informações e conhecimentos para a finalidade de preservação da saúde, né? Então, o objetivo nosso realmente é conversar sobre paradigmas. Nós construímos a nossa sociedade sobre paradigmas, nós construímos toda a nossa ideia de saúde em cima de uma série de paradigmas. Esses paradigmas estão sempre em mudança, mas alguns permanecem. E então é sobre esses paradigmas que nós vamos conversar hoje. E o primeiro deles é justamente sobre a mudança das estações de ano. Como é que nós contamos as nossas estações do ano, né? Novamente, para quem está aqui agora, né? A Rita Moreira, o Adrian, a Daniela. O que nós precisamos? O que nós queremos? Né? Nós queremos coisas que nos auxiliem na manutenção da saúde. A ideia do que é saúde e o que não é saúde é uma coisa que a gente vai discutir bastante aqui nessas lives. Eu vou trazer, o meu objetivo é trazer sempre pessoas aqui nessas lives. Este horário ainda é um horário teste, e a gente está vendo que tem pouco público, ou talvez simplesmente eu até é pouco público, mas é um horário teste. Eu escolhi esse horário porque, de certa forma, é um horário místico, né? Se a gente for analisar, é um horário exatamente do equinócio de primavera que está acontecendo agora. E a gente precisa entender como é que uma estação de ano, como é que conhecer as estações do ano influenciam na nossa saúde, né? O objetivo é esse. O Adriano falando que faz as lives de pijama, então é suave, tranquilo, muito boa. Seja bem-vinda de volta, Eita. Então, o que nós estamos discutindo é como que as mudanças de estações influenciam na nossa saúde e que paradigmas nós carregamos, né, dessas mudanças de estação, como nós podemos trabalhar com elas. Então, para quem não me sabe, quem não me conhece, meu nome é Elias, quem vai estar assistindo isso aqui no IGTV depois. Eu sou formado em filosofia pela Unicamp, sou professor estadual há 20 anos, há mais de 20 anos um pouquinho. Sou artista marcial, faço arte marcial já há mais de 14 anos. Mais de 15 anos, na verdade, e através da arte marcial eu vim conhecer a medicina chinesa e a cultura chinesa. Acabei entrando para isso através da auriculoterapia do grande mestre Pedro Paulino, que hoje mora nos Estados Unidos, a quem eu agradeço sempre. Depois eu fui fazer acupuntura, fiz com o Ibraho do professor Olei, né? É uma associação da Ibraho com a ABA, que é a Associação Brasileira de Acupuntura. Me formei em acupuntura e vim exercendo no mesmo ano que eu fiz acupuntura, nos mesmos anos que eu fiz acupuntura, né? Eu fiz o curso de pós-graduação. Eu também fiz um curso de 1 ano de instrução de Qigong. É namorado da amiga da Eta. Sou. Fiz 1 ano de curso intensivo de instrutor para Qigong, né, que é o trabalho da energia. Um curso muito aprofundado com Mestre Tayin. Mestre Tayin atende hoje lá em Ribeirão Preto. É da escola dos Fanxi. Muito profundo, de alquimia taoísta. Então tem muitas práticas de alquimia taoísta que eu aprendi. E tudo isso a gente vem exercendo. A Eta é a Drica? É isso, Dani? Ou eu estou confundindo? Então, e durante esses 10 anos que eu tenho praticado, que eu tenho
exercido aí, entre aspas, né, nas minhas horas vagas, a aplicação de acupuntura, o estudo da acupuntura e outras medicinas chinesas, outras terapias da medicina tradicional chinesa. Drica, então eu não tinha reconhecido você pelo nome, a imagem da figura tá bem pequenininha. Que bom, espero que você esteja bem. Então, ao longo desses 10 anos, a gente veio aprofundando os estudos. Eu tive uma professora que me ajudou muito, que é a professora Silvana Lutaif, que atende em São Paulo, extremamente estudiosa, discípula do mestre Orley também, pessoas que muito acrescentaram no meu conhecimento. Durante uma época eu fui estudar um pouco de mandarim aqui na região de Campinas, na escola da comunidade. Depois eu tive que parar. Fiquei parado uns 2 anos por conta de um problema de saúde na família, problema sério, e resolvi voltar a atender e estudar acupuntura novamente do ano passado para cá, na verdade 2 anos e meio para cá. E aí eu reabri o consultório, voltei a me apegar mais nos estudos. Tenho vínculos aí com os grupos de estudo da professora Elisabeth Rochat, né, presidente da Federação Europeia de Acupuntura, francesa de acupuntura, a qual todos nós estamos de alguma maneira atrelados, né? E mesclando todos os meus estudos, todos os meus conhecimentos, aprofundando cada vez mais. E uma das coisas que são imprescindíveis para qualquer um que trabalhe com saúde é a divulgação dos conhecimentos que ele tem, né? Quem detém a saúde só para si não faz bem, né? Não permite sequer que a vida aconteça da forma correta, né? Lembrando aqui, Daniela vai ter uma live especial no dia 1º de outubro com o mestre Orley, e vou estar assistindo lá, convido todos a estarem assistindo, né? E o mestre Orley é o cara, ele é sinólogo, ele não estuda só a cultura chinesa antiga, estuda várias culturas antigas, inclusive nesse momento ele está dando um curso de medicina Ayurveda. E é importante, quem puder assistir aí a live da Daniela com o mestre Orley, assista, porque principalmente quem é acupunturista, quem já trabalha com isso, só ganhos. Quero agradecer aí o pessoal da Bioequilíbrios que entrou, o Samuel e a Érica, que são meus parceiros lá no consultório, né? Nós partilhamos lá o espaço, e pessoas muito competentes, muito gente fina. E qual é o grande motivador de eu fazer essas lives, além de entrar aí na vibe, na onda das lives, né? É porque eu acho que chegou realmente o momento de contribuir também, né? Então, essas lives, um site novo, a página no YouTube que a gente vai abrir, a página no Facebook que eu abri também é tudo novo. Gostaria de pedir para todos aí, divulguem, sigam, acolham nossas redes sociais, porque nós temos alguns públicos-alvo. Nós vamos ter tanto workshops, quanto palestras, quanto salas de bate-papo, com pessoas simples, com pessoas que tenham conhecimento ou não tenham conhecimento, que vão vir buscar conhecimento. Nós vamos ter palestras, workshops dedicados a quem já trabalha com terapias, não só as terapias tradicionais chinesas, ou clássicas chinesas, mas também outros tipos de terapia. A ideia é divulgar o máximo possível todos os conhecimentos possíveis, né? Então nós vamos ter coisas tanto para quem já é um pouco iniciado, para quem realmente não conhece nada de saúde, de terapias clássicas, né, chinesas. Vamos trazer outras terapias aqui também que fazem parte da PIX. Para quem não sabe, no Brasil hoje nós temos um programa de saúde que antigamente se chamava de alternativo, e não é alternativo. Quando você fala alternativo, você está falando que ou é um ou é outro, né? E não, o objetivo são das práticas que a gente chama de integrativa. Elas são integrativas porque elas cuidam da integridade da pessoa e
são também complementares. Então, nós trabalhamos ao lado dos médicos, ao lado da medicina oficial no Brasil, nós trabalhamos conjuntos, ao lado. Né? Por isso, então, nós temos uma política hoje no Brasil de práticas integrativas e complementares de saúde. E aí todas as linhas terapêuticas que nós temos hoje reconhecidas, são várias, né, fazem parte dessa PIC. Para quem entrou agora, sejam bem-vindos. A Cris, oi Cris, tudo bom? A Nádia, seja bem-vinda, Nádia. Novamente, só para repetir, é a primeira live nossa, né, a minha primeira live aqui, né, no meu espaço. Esse espaço é novo, Epic Saúde. Por favor, divulguem, né? Acolham, sejam bem-vindos todos. Nosso objetivo principal com essas lives, com as palestras que virão, com os workshops que virão, os cursos que nós vamos dar, é divulgar cada vez mais conhecimento. E aí, vamos entrar um pouco mais direto no assunto de hoje, que é o seguinte: paradigmas para saúde, mudanças de paradigma para a saúde. Que paradigmas nós temos hoje de mudança de estação? Por que eu estou fazendo essa live nesse horário? Novamente, vou repetir. Nós estamos exatamente no horário do equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, equinócio de outono lá no hemisfério norte. Ah, mas então está começando a primavera hoje? Não, essa é a quebra de paradigma que eu convido vocês a fazerem hoje, a nós entendermos hoje. Que quebra de paradigmas é essa? Nós não estamos no começo da primavera, nós estamos no ápice da primavera, né? Como nós estamos no ápice da primavera, é preciso a gente entender que impactos causam essas mudanças na nossa saúde. Quando a gente começa a compreender como é que funciona a mudança de estação de ano, como é que funciona todo esse engajamento da natureza em estar se transformando, em estar se adaptando para essas mudanças, né? A gente começa a entender que nós também somos os afetados, né? Nós fazemos parte da natureza. É impossível que haja qualquer tipo de mudança no clima, na estação do ano, e que não nos afete. Muito pelo contrário. Se nós pegarmos todas as tribos humanas mais antigas, as primeiras comunidades humanas, né, até lá o ápice das grandes civilizações há 2, 3 mil anos atrás, né, as civilizações mais antigas, nós vamos ver que todas elas criaram as suas culturas se adaptando à natureza. Né? Essa coisa de nós adaptarmos a natureza à nossa realidade, ela só se tornou muito radical após a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, começo do século XIX. Né? Mas sempre as mudanças que nós fizemos na natureza não tiveram tanto impacto quanto a mudança que a própria natureza fez na gente durante esse período inicial da humanidade, vamos dizer dessa forma. Né? E nós, mesmo tendo a nossa razão, nossa consciência e tudo mais, a gente consegue entender que nós sentimos por dentro as mudanças da natureza. Né? Havia lá nos nossos avós, nossos bisavós, nossos tios-avós, sempre um que tinha lá um dedinho quebrado, alguma coisa assim, ou uma joanete que doía avisando que ia chover, né? Ou que ia fazer frio. Por quê? Porque essas mudanças na natureza nos afetam diretamente. Nós somos parte da natureza. Né? Na cultura tradicional chinesa, na cultura clássica chinesa, o homem, ele aparência, não é aparência. O homem é a manifestação da relação entre o céu e a terra. Né? Na cultura clássica chinesa, né, nós temos uma energia chamada Qi, que ela é uma manifestação do Tao, que é a origem de todas as coisas, né? E essa manifestação do Qi se dá em 2 elementos complementares, né? Que é o Yin e o Yang. O Yang é a parte mais manifesta, aquela que aparece mais, é o céu, né? É o sol, é o dia, né? E o Yang é aquela parte que se recolhe mais, né? Aquela parte que ela contrai, ela preserva, ela conserva, ela concentra, né? Então é a noite, é o frio,
né? É a água, tá? Enquanto o Yang é o fogo, o Yin é a água. Enquanto o Yang é o dia, o Yin é a noite, né? Enquanto o Yang é o grande, o manifesto, o Yin é aquilo que é mais oculto, mais encolhido. E elas são duas manifestações, são dois movimentos dessa energia que elas se complementam, não há uma sem a outra, né? Há um símbolo tradicional Zongo, né, grande, que é o Taiji. O Taiji é aquele símbolozinho que vocês viram e mexem, vem por aí, que é uma meia baleiazinha assim preta e uma meia baleiazinha branca, cada uma com um olhinho. Por que cada um tem um olhinho da outra cor, né, dentro delas? Porque dentro do Yin há o Yang, dentro do Yang há o Yin, né? Eles não são energias opostas de forma alguma, elas são energias complementares, né? Elas não conseguem, não há existência de um sem o outro, né? Mas elas são movimentos dessa energia Qi, e esse movimento dessa energia Qi, oi Juju, ei Ju, seja bem-vinda, tudo bom? São um movimento dessa energia do Qi, dessa energia Yin Yang, que forma todas as coisas, né? Então você tem o céu, que é o extremo Yang, você tem a terra, que é o extremo Yin, e no meio você tem o homem. Na tradição clássica chinesa, o homem é a junção, é o movimento dessas coisas. O próprio Taiji é o homem, a própria manifestação do movimento é o homem. E na natureza como um todo, há várias manifestações, e nessas várias manifestações o homem se complementa, né? Então diz lá a tradição chinesa, né, que você tem o Yin, o Yang, que é o 1, o Yin, que é o 2, então eles formam os dois, e entre o movimento do 1 e do 2 você tem o terceiro elemento, que é o homem, e a partir do terceiro elemento você tem as 10.000 coisas. 10.000 é um número muito interessante para a cultura chinesa, porque ele representa a totalidade. 10.000 é muita coisa, não dá para você ficar contando na mão, né? Então 10.000 é uma totalidade das coisas, a totalidade dos seres, ok? Ora, toda essa organização de Yin, Yang, homem, céu, terra, homem e natureza, né, elas têm uma dança, elas têm um movimento. Esse movimento se manifesta, né, como elementos na natureza. Então, a chuva, a terra, o brotar, é uma semente. Todas as manifestações que nós temos na natureza são manifestações desse Yin e Yang, são manifestações dessa energia Qi, do Tao, e a harmonia desses movimentos, a harmonia, né, de todas essas manifestações, né? A água no seu curso, no rio no seu curso, a terra delineando o rio, né? A água encharcando a terra para que haja o brotar, né, dos elementos. Essa árvore, essa planta crescendo e dando flores e dando frutos, né? Todos esses movimentos são movimentos de equilíbrio. Esse equilíbrio não é necessariamente uma igualdade, né, dos níveis das coisas, mas é esse movimento. O equilíbrio é uma harmonia. Essa harmonia, né, é um movimento natural do Qi. Todo esse movimento equilibrado, todo esse movimento em harmonia é o que a gente vai chamar de saúde, né? Quando há um movimento meio tortuoso, ou principalmente quando cessa esse movimento natural, quando há uma quebra desse movimento natural, é aquilo que a gente vai chamar de doença, aquilo que o chinês vai chamar de doença. Como nós somos parte dessa manifestação, como nós fazemos parte, né, de toda essa engenhosa manifestação de energia, na visão chinesa clássica, né, nós temos uma relação direta com as estações do ano. E aqui é uma coisa muito interessante de se lembrar,
né? Porque nós, ocidentais, temos 4 estações do ano. Olha só, os chineses também têm umas 4 estações do ano, né? Nós temos lá a primavera, o verão, o outono e o inverno, né? Para os povos mais antigos, isso era muito definido pelos tempos de plantio e pelos tempos de colheita, né? Então você tinha lá movimentos dentro da própria agricultura, da pesca, da caça, que determinavam, que eram determinadas, aliás, pelas estações da natureza, por esses movimentos da natureza, né? Pelas estações do ano. Muito bem. O que nós fazemos? Hoje nós estamos comemorando aí, nós estamos, né, marcando esse momento como o início da primavera. E aí ontem, na live de um amigo, que é o Mário, convido todos a assistirem as lives dele também, tava brincando com o pessoal lá, e é verdade, né? E depois, mais tarde também, eu comentei com algumas pessoas. Não é o começo da primavera, nós estamos marcando o auge da primavera. E aí fica simples a gente entender também se a gente pegar o movimento astronômico, se a gente pegar a observação simples, né, astronômica, do que acontece na natureza. Por que falar de astronomia? É uma ciência moderna? Não é. Todos os povos antigos eram guiados pela astronomia. A astronomia é extremamente importante para todos os povos antigos definirem todas as suas crenças, suas relações, a forma como organizavam a sua sociedade, a forma como organizavam seus rituais de plantio, de colheita e assim por diante. Então, é natural que a gente observe nos povos antigos, inclusive nos indígenas brasileiros, né, que haviam períodos de preparação. E aí o que se comemorava era o auge daquele momento. Então, isso que nós estamos comemorando hoje, que é o equinócio de primavera, é uma comemoração do auge do movimento estelar, do auge do movimento astronômico. Não é? Ora, se ele é o auge do movimento, ele teve um começo anterior. Então ele não está começando, a primavera não está começando hoje, não vai terminar no dia 22 de dezembro, 21 de dezembro. A primavera já começou há algum tempo, né? Ela vai terminar bem antes, né? Bem antes de chegar lá o dia 21 de dezembro. E por que é importante a gente entender isso? Porque as manifestações na própria natureza, elas se dão a perceber, se a gente começar a prestar atenção, marcando essas mudanças. Não é ontem, não é hoje que vai começar a florescer. Né? Não é hoje que vai começar a fazer calor. Né? Daqui para frente faz calor porque o inverno acabou ontem. Ontem acabou o inverno. Né? Eu marquei essa live para 1h30 porque exatamente aqui, quando deu 1h31 da tarde, que a gente teve o ápice do movimento estelar, né? do movimento da Terra lá na sua translação. Nós chegamos no ápice do movimento lá do equinócio. A partir de agora, né, os dias serão cada vez mais longos. Hoje a gente marca um dia igual à noite, que o nome equinócio vem do latim nosce, né, que são noites iguais aos dias. Né? O equinócio é isso, o significado de equinócio é isso. Né? E é interessante no seguinte sentido, de como marcar esse equinócio mostra como esse movimento vai se passando. Daqui para diante, os dias aqui no hemisfério norte serão mais longos e as noites mais curtas. Enquanto no hemisfério aqui no hemisfério sul, as noites serão mais curtas, os dias serão mais longos, e lá no hemisfério norte as noites serão mais largas, mais, né, longas, e os dias mais curtos. Porque lá é inverno e aqui vai ser verão. Né? Então o equinócio marca justamente a percepção desse movimento. E na percepção desse movimento, a natureza se manifesta também. Né? A natureza... né? Então, tá fazendo frio, a Daniela tá falando que tá fazendo muito frio em São Paulo, aqui também tá frio, por isso que eu coloquei a blusa aqui, né?
E é engraçado a gente ver essas ondas de frio ou ondas de calor se alternando agora, vai ser cada vez mais comum, né? Infelizmente, o homem bagunçou muito com a natureza nos últimos 100 anos, 150 anos. Então, essas estações elas estão um pouco mais misturadas, né? São efeitos que o homem, infelizmente, causa. Mas o movimento estelar não é modificado dessa forma, né? Então, o movimento que a Terra está fazendo lá de translação em torno do Sol, pelo menos por enquanto, não sofreu grandes mudanças por causa da ação do homem, né? Mas a natureza sente a ação do homem e sente também esse movimento natural da Terra. Então, eu assisti na semana passada uma entrevista numa televisão, no canal de televisão, falando que os ipês tinham florescido muito cedo, porque não tinha chegado a primavera ainda. Não! Os animais, as plantas, aquilo que mantém a sua inocência natural, né? A sua relação com a natureza, né? Sente essas mudanças de uma forma mais viva, né? Somos nós, seres humanos, que nos afastamos um pouco da nossa sensibilidade. E o homem ocidental mais ainda, né? O homem ocidental lá, por N motivos, né, se desenvolveu acreditando ser muito mais racional do que sentimental, muito mais racional do que sensível, né? E nós construímos toda a nossa cultura ocidental dessa forma, e ao construir a nossa cultura dessa forma, nós nos afastamos das nossas sensações, nós nos afastamos das nossas, eu não vou dizer instintos, né? Porque também nós perdemos muita parte dos nossos instintos, mas a sensação de fazer parte da natureza, né? Por N motivos aí, nós temos aí processos culturais que nos colocam como afastados da natureza, né? Mesmo leituras errôneas ou transcrições errôneas de que nós somos dono da natureza e o resto da natureza está a nosso serviço, né? Tem que ser repensado, porque na verdade, quando a gente faz isso, a gente se afasta da natureza. A gente se afastou, nós, pessoas ocidentais, né, nós somos extremamente afastados da natureza. Nós não acreditamos em algumas coisas que são extremamente naturais para nós, que alguns filósofos estudam, às vezes, comentam, como, por exemplo, o uso do nosso olfato. Nosso olfato não é usado só para achar a pizza ou a comida da mamãe. Nós temos instintos sexuais guiados pelos nossos olfatos. Nossa visão, nossa audição, a gente tem muito pouco utilizado da forma mais natural, porque nós induzimos as nossas sensações, nossos sentidos, em formas pré-colocadas, né? A gente determina uma série de objetos que faz parte do nosso uso para facilitar a nossa vida e vamos perdendo a noção, porque a gente não perde o instinto, tá? Mas a gente vai perdendo a noção, né, de ter consciência deles. E por que isso é importante? Porque as mudanças climáticas, as mudanças que acontecem, né, com o mover das estações do ano, elas nos afetam diretamente. Como tem um exemplo disso, Elias? Simples, e todas as mulheres que estão me vendo aqui vão corroborar comigo, né? Podem colocar seus comentários. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Mas o que a gente sabe assim, de mais escrachado que tem? Que o ciclo feminino segue o ciclo lunar. Né? Que é comum, onde moram mais de uma mulher, os ciclos menstruais se acasalarem, assim, em termos de data. Né? E falar nisso, quem tiver acesso, por favor, entre em contato aqui com a professora Daniela, porque ela fez um trabalho agora de saúde feminina excelente, ela tem um livro excelente que ela acabou de lançar, né, sobre cuidados femininos, é uma coisa muito interessante. Né? Ora, se a mulher tem a sua menstruação, que é parte íntima do seu corpo, está no seu yin, está no seu interior, é afetado pela lua, será que nós homens também não somos? Nós somos. Né? Quem trabalha com saúde, em termos de atendimento de hospital, pessoal da técnica de enfermagem, quem trabalha na polícia, quem trabalha no bombeiro, sabe que sempre que quem tem plantão em lua cheia, né, tem mais pessoas trabalhando, estão mais atentos.
Por quê? Porque as pessoas se manifestam diferente na lua cheia, por incrível que pareça. Mari, seja bem-vinda, minha prima, tudo bom? Que beleza. Aí a Daniela comentando, provavelmente a mulher menstrua na lua em que ela nasceu, olha aí, né? Olha que interessante. Um ciclo. Mas a mulher começa a menstruar depois dos 10, 11, 12 anos, né? Só que ela guarda esse vínculo natural. Ela guarda essa influência da natureza no momento que ela se manifestou para o mundo. Né? Então, toda essa mudança de estação de ano, de natureza, da natureza, das formas que a natureza dança, né? Porque tudo é uma dança, né? Elas afetam nós de forma direta. Ela nos afeta de forma direta, seja pelo nosso humor, seja pela forma com que a gente manifesta o nosso corpo, né? Há dias que nós estamos mais inchados, e se você começa a perceber, você vai descobrir que outras pessoas estão mais inchadas também, né? Há uma coisa que eu descobri ao longo desses últimos 10 anos, uma coisa que eu observei muito de perto, foi como as pessoas que trabalham com energia, sejam elas o pessoal do Reiki, seja o pessoal do Qigong, seja o pessoal de outras práticas energéticas, como elas são afetadas nos mesmos períodos, às vezes, né? E elas não se dão conta que isso é uma coisa coletiva, né? Muitas vezes você comenta com o seu colega assim, hoje não acordei legal, não tô, nossa, não sei o que. Aí se você começar a prestar atenção, você vai descobrir que uma ou outra pessoa que você conhece que também trabalha com energia, também está sentindo a mesma vibração. Porque existem manifestações de energia que são coletivas, que elas são, na verdade, amplas, que elas têm a ver com mudanças climáticas, elas têm a ver com mudanças até mesmo do campo energético da Terra e tudo mais, né? Nesse sentido, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa sacar? Que alguns paradigmas que a gente detém racionalmente vão contra o nosso corpo, vão contra a nossa natureza. Então, determinar, por exemplo, que hoje está começando a primavera, e que só vai fazer sol no dia 22 de dezembro porque começa o verão e só lá vai fazer calor. Isso é um erro. E de todos os povos que a gente pode estudar lá da antiguidade, principalmente o pessoal asiático, e aí tem uma coisa muito interessante, porque enquanto nós, ocidentais, ficamos instrumentalizando a mente com a razão lógica e nos distinguimos pela razão lógica, o pessoal mais oriental, né, não só chineses, não só japoneses, indianos, eles mantiveram e eles apuraram as suas sensibilidades. Então, os povos orientais, né, eles são muito mais sensíveis do que nós. E eles dão importância a essa sensibilidade, né? Como eu falei no começo dessa live, eu sou formado em filosofia, aqui pela Unicamp de Campinas. Unicamp de Campinas. No pensamento chinês, que a gente pode chamar de filosofia chinesa, por exemplo, né? Enquanto a nossa filosofia ocidental se baseia na busca da verdade e na determinação daquilo que é fato e é uma verdade, e aí o que importa para a filosofia é descobrir a verdade, não importa se ela vai prejudicar ou se ela não vai prejudicar, se ela é boa ou se ela é ruim, o que importa é que se mantenha a verdade. E ela tem a sua importância, é óbvio, ninguém discute isso. Lá no mundo oriental, a discussão é pela harmonia. A busca do conhecimento, a busca da sabedoria oriental é pela harmonia das coisas, né? Quando você tem uma verdade, mas essa verdade perturba a paz do lugar, perturba a saúde da pessoa, então essa verdade ela não é muito boa. Não é que se prefira a mentira, não é isso que estou afirmando. Mas é preciso encontrar um bem que essa verdade traga para trazer um equilíbrio e a harmonia. Às vezes essa verdade está escondida.
E aí ela precisa ser revolvida, remexida, para que ela apareça, porque a verdade que é verdadeira mesmo, ela tem que trazer harmonia. Por que eu estou comentando isso? Porque quando os chineses, quando a gente fala de um calendário organizado, um calendário estelar organizado, né? A gente pode muito bem pegar o conhecimento chinês, né? Os mapas astrais chineses, porque eles têm um trabalho de astronomia fantástico, lindo, né? Óbvio que para o mundo antigo, a astronomia não é como a gente tem hoje, que é apenas uma questão de física e tal, física aplicada. Mas a astronomia para eles tem aquilo que a gente chama de astrologia hoje, tem influência direta na nossa vida. Em todos os povos antigos, todos, sem nenhuma exceção, tá? Há a concordância de que os movimentos estelares, o movimento das estrelas, os movimentos dos planetas, eles influenciam diretamente na nossa vida. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque, de fato, a gente só percebe essas influências na medida em que a gente abre um pouco a mão de racionalizar tudo e se dá mais ouvido aos nossos próprios sentidos. E é aí que eu venho convidar vocês a quebrar o paradigma das estações do ano. No calendário chinês, eles têm 4 estações também, como nós. Só que eles começam essas estações do ano antes do que nós marcamos aqui. Como eu falei agora há pouco, o que nós marcamos hoje, por exemplo, né, é o ápice do movimento estelar. Então, hoje, a 1h31 da tarde, aqui para nós, aqui, né, no hemisfério sul, né, na nossa linha aqui, a 1h31 da tarde, nós tivemos o ápice do movimento do equinócio. Erroneamente, nós marcamos hoje como o início da primavera. Hoje é o auge da primavera. Então, os chineses marcam um período anterior. Que período é esse? Né? Eles marcam 36 dias anteriores a este dia. Então, há 36 dias atrás, começou a primavera. E se você parar para começar a reparar, você parar para pensar e começar a reparar no que você começou a sentir no mês lá de agosto para cá, você vai reparar que realmente as temperaturas mudaram, os ventos mudaram, a reação das plantas mudaram. Quem tem uma rosinha, quem tem aí uma plantinha que cuida, vai perceber que ela mudou. Só que ela não mudou hoje, porque hoje é primavera, ela mudou há 36 dias para cá. Então, nós estamos no 37º dia da primavera no calendário, na forma de ver as estações do ano na China. Esse 37º dia é o auge do movimento. A partir de amanhã nós vamos contar mais 36 dias e a primavera vai acabar. Ao todo, essa estação do ano tem 73 dias, essa estação. A primavera tem 73 dias. 36 dias antes do máximo, hoje que é o máximo, 36 dias depois do máximo. A mesma coisa vai acontecer com o verão, a mesma coisa vai acontecer com o inverno e com o outono. Então lá no dia 22 de dezembro, o dia 21 de dezembro, esse ano eu não confirmei ainda. Quando chegar no dia 21 de dezembro, nós vamos contar o máximo do Sol, o máximo, né, do solstício de verão. Ele é o máximo. Os dias foram crescendo até lá, e aí do dia lá 21 de dezembro para diante, o dia vai começar a encolher, porque lá é o máximo. E nós estamos marcando o início do verão lá, e não é. Então, se o verão caiu este ano no nosso país aqui no dia 21 de dezembro, nós teremos que contar o dia 21 de dezembro como o máximo que ele é, fisicamente falando. Não é uma questão de crença, tá lá. A astronomia pode provar isso para vocês, para nós, todos, né? Então, nós marcamos o início do verão quando? Contando 36 dias anteriores ao 21 de dezembro. E quando é que o verão vai acabar? No dia 22 de março, lá com as águas de março, fechando o verão? Não.
nós vamos contar 36 dias a partir do dia 22 de dezembro, né? E aí nós teremos o final do verão. Mesma coisa lá, 22 de março será o outono, vamos contar 22 de março com o máximo, 22 de março como o máximo, 36 dias antes, 36 dias depois. E aí lá, 21 de julho, 22 de julho, o inverno. 22 de junho, o inverno. 36 dias antes, 36 dias depois. Se você fizer essa conta, você vai ver que cada estação tem 73 dias. Esses 73 dias, eles não começam de uma hora para outra. Eles têm um período, né, de transição. Se você fizer essa conta, você vai ver que é o seguinte: entre lá, contando hoje, mais 36 dias, contando lá 21 de dezembro, menos 36 dias, vai ficar uma brecha. Se você olhar o banner que a gente colocou para fazer essa chamada desse vídeo, você vai observar que é esse calendário que eu coloquei ali no banner. Vão ter pequenas brechas, entre cada estação do ano, vão ter pequenas brechas de aproximadamente 16 a 18 dias. Esses 16 a 18 dias somados, o intervalo entre as 4 estações, farão também 73 dias. Então o povo chinês conta esse dia, conta esses 73 dias, esses quatro intervalos, como a quinta estação. Ele não é uma estação, né, propriamente dita, mas ele é a transição. É o momento de transitar, né? É onde as coisas ficam mais ou menos em equilíbrio da passagem de uma coisa para outra. A passagem do verão para o outono, do outono para o inverno, do inverno para a primavera e da primavera depois para o verão, né? Nesse período, e aí a gente vai se aprofundar em workshops que virão, porque cada estação do ano corresponde na medicina chinesa a órgãos internos que nós temos, a energias internas que nós temos, né? Mas vamos falar só de uma característica desse período que a gente vai chamar de interestação. Esses 4 períodos de interestação é onde a maioria das pessoas se pegam comendo mais, bebendo mais, né? E aí elas ficam gordinhas, elas sempre ficam gordinhas, nós sempre ficamos gordinhos entre uma estação e outra. Talvez com uma tendência um pouquinho mais ali no outono e no inverno, porque é um período de recolhimento. Nós nos recolhemos, as nossas energias nos recolhem, né? Então, o que acontece? Por que é importante a gente começar a entender que o nosso paradigma de onde começa a estação do ano, aonde ela vai, onde ela termina, tem que mudar? Porque o nosso corpo reage de acordo com o movimento estelar. O nosso corpo reage de acordo com o movimento de translação da Terra. O nosso corpo reage de acordo com a mudança real de estação e não a data do calendário. Assim como o resto da natureza, nós que somos parte da natureza, nos modificamos de acordo com o que a natureza nos coloca. Olha, você não tem que fazer um regime antes do dia 22 de dezembro, porque é o verão e o verão vai bombar ali. 36 dias antes já é verão. Então você tem que se cuidar antes disso. E quando eu começo a falar de se cuidar aqui, a gente está brincando um pouco com essa coisa de engordar, essa coisa de, né? Mas o importante não é só isso. A questão é que se a gente sabe onde é que começam as estações da forma correta, né? E eu chamo aqui para mim a responsabilidade de dizer que a forma de marcar as estações do ano do calendário chinês é a forma correta e não a forma como nós marcamos aqui no Ocidente. E se a gente pegar os povos mais antigos aqui, os povos tribais aqui, os índios da América, por exemplo, né? E os nossos antepassados também, a gente vai ver que essas datas eram datas de comemoração, de ápice mesmo. Que aos poucos, de alguma maneira, a gente foi lendo errado, foi traduzindo errado, para, em vez daquele marcar aquele dia do ápice, a gente começou a marcar ali o começo. E não é. A natureza está mostrando que não é. Então, se a gente começar a tomar conta, consciência de que as estações do ano mudam,
de outra forma que não é essa que a gente acredita no calendário, nós começamos a perceber, nós vamos começar a perceber como o nosso organismo reage de outra maneira, e nós, percebendo essa forma de mudança, nós conseguiremos modificar o que é necessário para manter a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. O que eu quero dizer com manter a nossa harmonia, o nosso equilíbrio? A nossa saúde. Olha, o que é comum, que todo mundo sabe? Que em dezembro e janeiro tem um monte de chuva, né? E o pessoal que mora lá nas áreas de alagamento vão ter a casa invadida pela água, né? E vão sofrer lá enchente. Olha, pode ter N coisas sociais que expliquem isso, mas por que essas pessoas não mudam de lá? É óbvio que no ano que vem vai haver enchente de novo. E essas mesmas pessoas, muito provavelmente essas mesmas pessoas, ou pessoas que estejam numa situação social semelhante a elas, estejam ali no lugar delas, vão estar lá também e vai ter novamente a enchente. Por que elas não se mudam de lá? Por que as pessoas não saem das áreas de perigo? Porque, de certa forma, e aí nós vamos respeitar uma série de coisas que devem influenciar, porque a gente tem isso como fato, né? Por exemplo, a questão financeira, a questão econômica, a questão política, né? De como se estabelecem algumas áreas. Tudo isso influencia, a gente sabe disso. Mas se não fosse isso, o que deveria haver? Deveria haver uma mudança dessas pessoas de lá. Quando a gente fala do nosso corpo, quando a gente fala de estação de ano, quando a gente fala de mudança de paradigma, é isso que a gente precisa fazer. E a gente tem que querer fazer. Eu preciso adaptar o meu corpo para a estação do ano que eu tenho. Portanto, eu preciso dormir mais no inverno e menos no verão. Preciso comer determinadas coisas no inverno e outras determinadas coisas diferentes no verão. Para que eu possa manter uma harmonia no meu corpo. E o meu corpo está sendo preparado por isso porque ele faz parte da natureza. Quer a minha consciência racional ou não. A Daniela colocou aqui uma coisa interessante. Há um ditado chinês que diz mais ou menos assim: doença de inverno trata no verão, doença de verão trata no inverno. Por quê? Porque se eu tenho uma doença que ela aparece no verão, se eu tenho uma doença, obrigado, quem entrou? A Hilda, obrigado Hilda, seja bem-vinda. Se eu tenho uma doença que se manifesta no verão, significa que ela está no seu auge, o seu poder maior é no verão. Significa que se eu pegar ela no inverno, eu vou pegar ela no contrapé. O que significa dizer isso? Que eu vou pegar ela quando ela tiver a sua menor força. E, portanto, um movimento muito simples que eu faça para controlar aquela doença, aquela enfermidade, né? Eu vou estar conseguindo um resultado muito melhor do que se eu esperar ela chegar lá no auge no verão, e que até está lá no verão. E o mais importante da gente tomar consciência do porquê que a gente precisa entender como é que são as estações do ano. Porque se eu perceber como é que o meu corpo se comporta nessas passagens, nessas estações, nessas quintas estações, por exemplo, eu consigo evitar a doença. Eu consigo prevenir a doença. Eu consigo prevenir a manifestação de um mal. Seja através de coisas muito simples, que nem uma das coisas fundamentais para a medicina clássica chinesa é a dietoterapia. O que é a dietoterapia? O que eu vou comer? E aí, você pode fazer testes muito simples, cara. Pega uma noite que estiver quente, quando é umas 10 da noite, dá aquela requentada numa feijoada e bate pra você ver como é que você vai dormir belezinha. Você não vai ter uma bomba de pesadelo, você não vai passar mal do fígado, você não vai ficar com dor de cabeça. Vocês estão percebendo que eu estou sendo irônico. Porque ninguém come uma feijoada às 10 da noite no verão. Né? A mesma forma que você não vai pegar um inverno, né, às 7 horas da manhã,
você vai sair para fora de cueca ou de roupa íntima no quintal da sua casa com um balde de sorvete comendo debaixo da garoa do inverno. Entende? Na medida que a gente começa a ter consciência de como é que funcionam as estações do ano e como eu posso me adaptar a essa estação do ano, né, de forma antecipada, eu consigo controlar a minha saúde. Eu consigo controlar a minha reação. Então, por exemplo, doenças de inverno, que a gente está cansado, todo ano é a mesma coisa. Vai chegar agora o verão, o que vai dar? Conjuntivite. E aí as pessoas não divulgam. Talvez seja até bom não divulgar. Mas a maior incidência de parada cardíaca, de infarto e de AVC principalmente, é agora no verão. Os números, quem trabalha em hospital, quem é enfermeiro, quem é técnico de enfermagem, sabe que o número de casos de pacientes que aumentam com AVC, com infarto, com problemas de estômago ferrados, muito poderosos, será no verão. Por quê? Porque o verão é a estação quente, é a estação yang. E a manifestação yang do nosso corpo é o coração, é o cérebro, é o sangue quente, é o estômago quente. Percebe? Ora, se eu consigo perceber isso... vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo de caso aqui. No inverno pelo vasoconstrição. Sim, a Daniela é acupunturista também, ela é terapeuta de outras linhas também. O que acontece? Há muita incidência de AVC no inverno por causa da vasoconstrição. Quando você tem a vasoconstrição, você encolhe o corpo, aumenta a pressão. E se a pessoa tiver a alimentação errada, ou se a pessoa já tiver uma propensão a isso, ela muito provavelmente vai ter um AVC. Né? Se ela já tiver com as veias do coração todas entupidas já, muito por causa da constrição, provavelmente ela vai ter um infarto também. Então nós temos esses dois picos, todos associados ao quê? Ao movimento que o corpo faz de acordo com a estação do ano. Né? No verão, eu falei do AVC e do infarto, porque o nosso corpo se expande. Né? Então você tem um aumento de pressão natural no verão. Né? Por causa da expansão do nosso corpo. E doenças como insuficiência cardíaca também no verão, porque na medida que o nosso corpo se expande, se a pessoa não estiver preparada, se ela tiver uma propensão, a contração do coração ou a contração do sistema vascular não vai acompanhar. Ele vai ter uma insuficiência cardíaca, vai ter uma insuficiência respiratória, vai ter embolia pulmonar. Né? Mas eu estava propondo aqui, vamos pegar um estudo de caso. Eu sou uma pessoa que, desde os meus 3 meses de vida, sofreu com alergias. E a alergia mais comum que eu vejo hoje, a alergia mais comum que tinha na minha época, com licença, é uma alergia que nós chamamos normalmente de rinite, né? Que é uma exacerbação, verão AVC hemorrágico e inverno AVC isquêmico. Exatamente, como nós estávamos falando aqui, né? Um excesso, né, de movimento de acordo lá com a estação. Excesso de calor no verão, excesso, um calor forçado por causa da contração no frio do inverno, né? Quando a gente está com frio, a gente se encolhe para a gente se aquecer. É o que acontece também internamente, né? Mas, como eu estava falando, a rinite. Sofri muito tempo com a rinite. E todo mundo que tem rinite tem, normalmente, sinusite, que é a inflamação das fáscias, né? Dos tecidos das fáscias internas do rosto. Ok? Ora, o que eu descobri? Primeiro, quando é que irrita mais lá a rinite? Né? A nossa live vai terminar aqui, mas eu vou convidar vocês para a gente continuar na semana que vem. Vai ter novos horários, né? Eu pensei que isso aqui avisasse com uns 10 minutos antes, que nem é o Zoom, mas eu tenho só 15 segundos agora para terminar. Então eu vou convidar todos vocês a se inscreverem, seguir o meu canal. Na semana que vem a gente já vai ter uma divulgação, provavelmente um outro horário para fazer. E eu gostaria que vocês ficassem realmente com a pulguinha atrás da orelha para que a gente pudesse voltar aqui.